Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à Vale, uma atualização referente à privatização da Eletrobras, um comunicado ao mercado de Petrobras, um comunicado ao mercado de Itaú Unibanco e também envolvendo uma informação da XP e uma informação relacionada aos dividendos de Transmissão Paulista. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E começando aqui com Vale, ela cria um braço para investir em startups de mineração. Então a Vale ali criou um braço de capital de risco para apoiar startups focadas no desenvolvimento de inovações no setor de mineração e metais. Por meio então da Vale Ventures, com um capital ali de 100 milhões de dólares para investir em empresas envolvidas na mineração sustentável, a Vale começa esse projeto. Ela vai oferecer então esse capital inicial e aportes para acelerar o amadurecimento de startups em todo o mundo, o foco não é apenas no Brasil, adquirindo participações na faixa de 3 a 5% nesses negócios. Como se a Vale estivesse aí atuando como investidora anjo, né? Dentro do segmento de atividade dela. Segundo a Vale, o orçamento deverá ser suficiente para a companhia construir uma carteira inicial de investimentos em cerca de 5 anos. Então ela vai ficar fazendo aportes ali entre 3 e 5% até montar essa carteira aí dentro de 5 anos. A primeira startup a compor o portfólio da Vale Ventures é a Boston Metal, que é uma empresa focada em tecnologia de descarbonização do aço, que conta com apoio de fundos de capital de risco de tecnologia limpa, mineradoras e usuárias de aço. A Vale investiu 6 milhões de dólares na empresa, que é norte-americana, ali em fevereiro de 2021. E aí, as startups que estão hoje no radar da Vale Ventures são aquelas que estão desenvolvendo baterias que usem metais produzidos pela Vale, assim como tecnologias que criem espécies de minas urbanas, onde a reciclagem de baterias evite que metais sejam descartados. Uma bela iniciativa aí da Vale, em linha com a sua atual estratégia de investimento na descarbonização do aço e ali com foco em baterias, principalmente porque a Vale firmou parceria para fornecimento de níquel a Tesla, então tudo isso converge para essa finalidade atual da Vale. E o investimento em startups é a melhor maneira de acelerar esse processo de inovação nesse segmento de atividade. Prosseguindo aqui, em relação à privatização da Eletrobras, ela atraiu dois fundos gigantes aqui. O fundo de pensão canadense aqui, CPP ou CPP, e também aqui o Fundo Soberano de Singapura. Só contextualizando, esse fundo de pensão canadense é o mesmo que fez a parceria com a Votorantim para criar a Auren, a partir da reorganização societária, que na verdade foi uma incorporação da CESP. E esse Fundo Soberano de Singapura é o mesmo que está investindo ali em Vibra, que recentemente diminuiu um pouquinho a participação em Vibra, mas não algo muito relevante. Estava com 5,1%, foi para 4,99%, mas é um fundo hoje que está olhando para empresas brasileiras e uma delas aqui acabou sendo a Eletrobras. E aí, a oferta de ações da Eletrobras, cuja reserva terminou hoje, data de gravação desse vídeo dia 8, pode chegar a 35 bilhões de reais e deve ter então entre os seus compradores esses dois fundos, que são investidores que normalmente compram o controle de empresas, principalmente de infraestrutura, e participam pouco de ofertas de ações. Então isso que é interessante. E é esperado que os dois fundos se tornem acionistas relevantes de Eletrobras, ou seja, que detenham mais de 5% do capital social. A precificação das ações da Eletrobras será dia 9, data de publicação desse vídeo, reduzindo a participação do Estado, ou seja, da União, na empresa para cerca de 45%. Então vai perder o controle acionário. E aí, esses dois fundos devem juntar-se à gestora 3G Radar, que atualmente é a maior acionista privada da Eletrobras, com a participação de 11%. Isso para começar a desenhar ali a estratégia da empresa pós-privatização, segundo fontes informaram ali. Lembrando que a 3G Radar tem relação com a 3G Capital, que é ali dos bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Teles, que são ali os donos da Ambev. Donos, modo de dizer, né? Porque são os grandes acionistas ali, os quais ali possuem uma bela participação aí em Ambev, beirando ali, ó, 0,5%, Jorge Paulo Lemann tem quase 1%, isso na pessoa física. Fora o que a 3G Capital tem, né? Outros aí que ainda avaliam entrar na Eletrobras, temos destaque a Itaúsa e também a própria Votorantim. A Itaúsa é mais provável, afinal, atualmente o foco dela é justamente investimento em boas oportunidades, que ela considere boas oportunidades, do que distribuir bons dividendos. Lembrando que a demanda por ações da Eletrobras está muito aquecida. Por isso, embora ela não seja uma grande pechincha, é provável que ela acabe subindo no pós-IPO aí. Só que como você que investiu recursos do FGTS tem o lock-up de 12 meses, você fica em possibilidade de vender, então você não vai se beneficiar aí
imediatamente com essa flipagem, então não conte muito com isso, tá? É provável que pós-IPO a companhia acabe corrigindo uma grande alta que venha a ter nos preços. Prosseguindo aqui em relação à Petrobras, um comunicado ao mercado em que ela informa que na data do dia 7 de junho teve a publicação no Diário Oficial da União a resolução CPPI número 240 de 2022, por meio da qual o Conselho do PPI, que é o Programa de Parceria de Investimento, opinou favoravelmente a inclusão da Petrobras no programa, com o objetivo de coordenar estudos e ações necessários para avaliação da desestatização da empresa e submeteu o tema à deliberação do presidente da República. E aí, o próximo passo é o seguinte: caso haja a aprovação pelo presidente da República, que é o que se espera, pelas últimas declarações que ele acabou fazendo, será instituído um comitê interministerial ao qual caberá coordenar os estudos e ações de viabilidade da privatização da Petrobras, que está aqui no estágio muito inicial. Não é como a Eletrobras, que já está ali no finalzinho. Esse comitê, após instalado, terá o prazo de duração de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60 dias, e esse comitê será formado pelo Ministério de Minas e Energia e Ministério da Economia. Estágio embrionário ainda, mas pelo menos já é alguma coisa, né? Prosseguindo aqui, em relação ao Banco Itaú, um comunicado ao mercado em que ele informa os acionistas e ao mercado em geral que completou no dia 7 de junho de 2022 a venda da participação correspondente a 1,21% do capital social da XP, que é listada na Nasdaq, pela bagatela de 153 milhões de dólares. Olha só, hoje a XP, apenas 1% dela vale tudo isso. Na cotação atual do dólar, de 4,90, isso dá 754 milhões de reais. Ou seja, um pouco mais de 1% da XP vale quase 1 bilhão de reais. Foi o maior negócio, digamos assim, da trajetória do Itaú. E ainda, a companhia informa que no dia 8 firmou um acordo com a XP com o objetivo de vender 0,19% do capital social, venda que será liquidada nos próximos dias. E o Itaú então diz que permanece com uma participação de 9,96% no capital social da XP. E aí, como 1,21% representa apenas 12% dos 9,96% que sobraram aqui de participação do Itaú na XP, e como esse 1,2% foi vendido por 750 milhões de reais, a gente tem aí que hoje a participação do Itaú na XP é de pouco mais de 6 bilhões de reais. É uma graninha ainda, né? Em complemento, a XP então informa que vai comprar pouco mais de 1 milhão de ações classe B que o Itaú detém atualmente da XP por 24 milhões de dólares, ou 22 dólares e 65 centavos por ação, que é justamente ali aquele 0,19 que comunicou aqui o Itaú. E como que a XP vai fazer essa compra? Através do seu caixa vai colocar essas ações na tesouraria, sendo que essa compra não faz parte do programa de recompra de ações da XP que foi anunciado no dia 11 de maio de 2022. Então não entra ali dentro do programa de recompra da XP. Prosseguindo aqui em relação à transmissão paulista, vamos falar um pouco dos seus dividendos, quais são as perspectivas aqui para o futuro, conforme afirmado pelo próprio CEO da companhia. E aí cabe lembrar o seguinte, que em 2021 a companhia distribuiu 2,8 bilhões de reais em dividendos, que foi o maior volume dos últimos 20 anos, dividendos recordes. E aí você não deve esperar dividendos tão grandes assim, embora a política de dividendos da transmissão paulista preveja o pagamento mínimo de 25% do lucro líquido ajustado, que é a prática. Desde junho de 2018, já faz algum tempo, a empresa tem por praxes distribuir 75% do lucro líquido regulatório, desde que seu indicador dívida líquida dividido pelo EBITDA seja de até 3 vezes, sendo que atualmente a companhia mantém essa alavancagem. Então, em teoria, ela consegue fazer essa distribuição de 75% do lucro líquido regulatório. Só que o problema é que há atualmente, segundo os executivos da própria empresa, não está na política de dividendos em si, que então será mantida ali em 75% do lucro líquido regulatório, desde que o nível de alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA, fique abaixo de 3. O problema está em uma conjunção de fatores que distanciam os valores do ano passado, que são recordes, do que deverá ser pago em 2022. Então sim, os dividendos serão reduzidos. E em entrevista ali com a Infomoney, o CEO da ISA-CTEP disse que um dos fatores que irão reduzir os dividendos é justamente a diminuição da receita da empresa por conta do reperfilamento do componente financeiro da RBSE, que eu já falei um pouco aqui com vocês no canal. Pode ter até um vídeo detalhado sobre isso, mas basicamente a ANEEL mudou o cronograma da indenização da RBSE para o pagamento em 8 anos. Isso gerou uma redução na receita anual da empresa. Além disso, eu trouxe aqui para vocês a nota técnica 85/2022 da ANEEL, que acolhe aqui um pedido de reconsideração quanto ao cálculo da indenização ali da RBSE, diminuindo, causando impacto bilionário no conjunto
Transição Paulista, Eletrobras, CEMIG, Copel aqui também. Ainda não é uma decisão da ANEEL, mas é uma nota técnica que dificilmente será contrariada. Então, reperfilamento aí do componente financeiro da RBSE, redução do seu cálculo pela nota técnica. Então, tudo isso vai contribuir para a redução dos dividendos da Transmissão Paulista. Fora isso, a companhia antecipou dividendos além do usual em 2021, dado que acreditava na possibilidade de que uma reforma passaria a tributar a remuneração dos acionistas. Então, a companhia, o que ela fez? Com medo da reforma do imposto de renda que quer tributar os dividendos, ela antecipou dividendos além do que ocorreria em 2021, contribuindo para dividendos recordes. Por outro lado, conforme destaca aqui o CEO, novos projetos e obras devem entrar em jogo no segundo semestre de 2022, reforçando aí a receita da empresa. E a companhia ainda destaca que, pelo menos em 2022 e 2023, a intenção da empresa é manter a distribuição em 75% do lucro, priorizando o JCP, que é sempre mais benéfico para a empresa, porque é lançado como uma despesa financeira, embora a empresa não descarte revisões que possam ocorrer, né? Então está confirmado, algo que a maioria já sabia, redução dos dividendos de Transmissão Paulista, que ostentou no ano passado um incrível dividend yield, a depender do seu preço médio, de mais de 14%. Não espere algo nem próximo disso, você deve esperar no máximo aí 7 ou 8%. E, falando de dividendos de Transmissão Paulista, se você pegar aqui o mapa do dividendo inteligente, você vai verificar que Transmissão Paulista tá para julho aqui, então você deve comprar a ação em junho, antes do anúncio, aqui é a data do anúncio. Por quê? Porque provavelmente após o anúncio as ações poderão subir, sendo que atualmente a Transmissão Paulista, ações preferenciais, que é até RPL4, estão custando 23 e 26, abaixo do meu preço médio, que é 24 pouquinho ali. Então o preço de Transmissão Paulista ainda é interessante, mais interessante obviamente do que Taesa, e vai provavelmente ocorrer alta nos preços após o anúncio, que sim ocorre em julho. Perceba que a Datacom no ano de 2021 foi julho, no ano de 2020 também foi julho, comecinho, e o anúncio em 2021 foi dia 2 de julho, é bem no começo mesmo, e 2020 foi dia 1º de julho. Então, pela estratégia de dividendo inteligente, o máximo que você deve comprar é até o final de junho, ou até um pouco antes disso, pelo menos uma semana antes aqui, porque pode acontecer de anunciar o dividendo no dia 1º de julho. Só no ano de 2019 que o anúncio ocorreu no dia 30 de julho, mas você percebe que julho, historicamente, acaba sendo um momento de anúncio de proventos. O que o pessoal está esperando, afinal, a companhia pagou muito poucos proventos. Até então, a companhia pagou poucos dividendos no corrente ano, apenas o pagamento ali de janeiro, 17 centavos por ação, tanto ordinário quanto preferencial, mas se refere a dividendos de 2021. Datacom foi dia 22 de dezembro de 2021. Veja aqui, até então não teve nenhum aviso de dividendos referente ainda a 2022, sendo que em 2021 foram vários anúncios, olha só, a cada trimestre ali pelo menos um anúncio. Em 2020 também, a cada trimestre. Então pelo menos teve ali um anúncio em abril que não ocorreu em 2022. Tivemos anúncio em julho, novembro, depois dezembro. Então 2019 foi algo parecido com 2022. O primeiro anúncio de fato ocorreu só em julho. Então não é algo tão preocupante assim, o acionista já passou por isso, mas o fato é que vai ocorrer a redução no dividendo. Atualmente o preço teto pela plataforma AGF+, das ações de Transmissão Paulista preferenciais TRPL4 está em 27,21, então você tem uma margem de segurança boa ainda para comprar, de quase R$4 aqui. A projeção de dividendos para o corrente ano de 1,63. 1,63 nas ações ordinárias vão dar um yield ali de no máximo 6%. Agora, nas preferenciais, que o preço acaba sendo mais interessante, o problema é que não tem tag along aqui, né? Por isso que o pessoal acaba tendo um pouquinho de receio, mas você pode esperar então um dividend yield, se você comprar as ações no preço atual, que está bem baixo na minha opinião, de 6,9%. Agora, no meu preço médio ali de 25, na verdade, eu falei 24, mas na verdade eu estava pensando no preço médio ajustado, que já caiu para 23 e pouquinho, mas a 25 dá 6,5%. Então, de 6 a 6,5%, uma queda muito grande. E se a companhia ainda surpreender, vai chegar a no máximo 8% aqui. Portanto, ano de dividendos baixos, mas faz parte, renda variável, as empresas têm momentos mais difíceis, mas é aí que está a mágica de você comprar barato, porque para quem comprou abaixo de 23 ou até 23, 24, ainda consegue um yield ali de mais ou menos 6, 7% mesmo no ano ruim. Daí porque você deve focar no dividend on cost. Caso você compre a ação numa cotação atual com dividendos mais baixos, fazendo com que ela não suba tanto no futuro, quando ela voltar a pagar bastante dividendos, aí seu custo de aquisição será tão baixo que seu dividendo será explosivo. Por isso, a gente tem que repetir aqui que o investimento é para longo prazo e você deve comprar yield nessas empresas. Comprando yield é comprando a preços baixos, pensando num custo de aquisição bem baixo e um dividend yield on cost elevado no futuro. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já esperava essa queda, digamos, drástica nos dividendos de Transição Paulista? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!